κυβέρνηση, τα κυβέρνηση διοικεί σήμερα. Τα ξένα συμφέροντα διοικούν. Λυπούμαστε. Είπαν την αλήθεια. Τι χρωστάμε, γιατί τα χρωστάμε, γιατί έφτασε μέχρι εκεί. Όχι. A gente assinou que tem hipoteca da Grécia essa vez. Se a gente não paga, vai perder a Grécia. A Grécia não vai ser mais grega. Isso que é o pior de todos. Ninguém sabe disso. Atenas viveu 2 dias que não serão esquecidos em breve tempo. Em meio a confrontos violentos, o parlamento grego aprovou as medidas econômicas impostas pelos bancos. O povo, que foi o primeiro no mundo ocidental a saber administrar as contas públicas, a expandir a sua economia e a lançar o debate político, agora se vê na condição de ter que aceitar regras muito duras para não ir à falência. Depois de um ano penoso para os gregos, com manifestações de rua e confrontos violentos, o parlamento aprovou nesta quarta-feira em Atenas o plano de austeridade imposto pelos credores da dívida, os bancos. Em 4 anos, a Grécia vai ter que cortar despesas, demitir 150 mil funcionários públicos, aumentar impostos, contribuição social e privatizar. Uma multidão expressou o seu descontentamento. Um dos grupos até ganhou o nome de indignados. De nada adiantou. A 5ª parcela do empréstimo, que vale 12 bilhões de euros, só será liberada diante do plano aprovado. Argumento forte o bastante para convencer 155 dos 300 deputados da Grécia. Em meio à crise econômica que atinge alguns países da Europa clássica, o analista de política e economia Alfonso Gianni traz um pensamento diferente às discussões europeias. É um dos poucos fora da política local que defendiam a não aprovação das medidas. Ma io penso che, come anche ha detto l'economista americano Nouriel Roubini, l'idea di un default guidato, di un default morbido, non so come dirlo, di un abbattimento, diciamo così, del valore del debito guidato in modo tale da non provocare scompensi, panici e soprattutto speculazioni sui mercati internazionali sia la soluzione migliore. Detto in parole povere, bisognerebbe che le banche e i paesi più forti rinunciassero a vantare pezzi di debito greco, glielo abbonassero, detto in parole molto povere, senza che detto in parole un po' troppo semplici però comprensibili da chiunque, senza che però questo comporti una crisi di credibilità dello Stato greco nel consesso europeo e nel consesso della politica economica internazionale. Lei mi può chiedere come si può fare questo e io le rispondo con un fondo europeo alimentato dai singoli Stati in ragione della relativa potenza economica di ognuno di essi, che aiuta effettivamente i paesi in difficoltà, in pratica gli presta del denaro praticamente al tasso dell'inflazione, insomma, cioè a costo zero, anziché guadagnare sui prestiti che fa. Questo è il problema. Para o italiano, a dívida grega nem é tão grande assim, 350 bilhões de euros, 3,7% do PIB da Europa Unida. Mas os juros do empréstimo à Grécia são muito altos, critica Gianni. Inicialmente 6%, juros que depois foram baixados para 5,5%. Sì, certamente, sono perché l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Grecia non sia un atteggiamento da strozzini. Se dunque si dà un aiuto, questo non dovrebbe essere pagato a tassi di interessi così alti. E se si dà un aiuto, come è giusto dare un aiuto a un paese in difficoltà, non si può pretendere di sostituirsi al suo governo per decidere che politica deve fare. Quindi questo tipo di piano di austerità è la conseguenza di decisioni sbagliate dell'Unione Europea. La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro. L'engagement de la France, comme celui de l'Allemagne,
pour défendre la stabilité de l'euro est un engagement total. Der Euro ist unsere gemeinsame Währung. Europa und der Euro hängen auf das Engste miteinander zusammen. Ich sage es für Deutschland. Deutschland hat vom Euro außerordentlich profitiert. Deutschlands Wirtschaftsstärke hängt mit einem starken Euro zusammen und das müssen wir alles tun, um den Euro und seine Stabilität als Ganzes zu erhalten, zu stützen und die Schwierigkeiten, die wir haben, zu überwinden. E lo definirei il governo tedesco come un governo di destra classica che cerca di rispondere da destra alla crisi economica, pensando soprattutto al suo paese, cioè cercando di germanizzare l'Europa anziché europeizzare la Germania. E però io penso che questa ottica sia miope sul lungo andare, perché i tedeschi hanno un modello che gli economisti chiamano neomercantile, cioè essenzialmente basato sull'esportazione delle merci. Però io vorrei chiedere alla signora Merkel e agli industriali tedeschi, va bene, ma a chi le vendete queste merci? Se il popolo italiano, il popolo greco, il popolo spagnolo, il popolo portoghese, il popolo irlandese e magari domani anche i popoli di altri paesi non hanno i soldi per comprare le vostre merci, visto che avete impostato politiche economiche di contenimento dei salari di tutti questi paesi. Quindi, come vede, è una politica miope quella che questo governo sta facendo. A crise numa economia que gera apenas 2,5% da riqueza da zona do euro ameaça o principal bloco econômico do mundo. Emaranhados com a economia da Grécia estão governos, empresas e instituições europeias que têm títulos podres de um país que não consegue pagar sua dívida. A turbulência que sacode a Grécia tem o potencial de provocar nova explosão financeira internacional, ao estilo da que arrastou o banco americano Lehman Brothers em 2008 e o resto do mundo em seguida. O problema da dívida externa impagável dos gregos abala as bolsas e desperta medo de espalhar a crise além das fronteiras desse país sem grande expressão econômica, mas envolvido em operações financeiras bilionárias com o resto da Europa e mesmo além. O problema não é só grego, porque governos, bancos, corretoras, empresas privadas e indivíduos de vários países se envolveram na Grécia via empréstimos ou compras de título da dívida grega. São papéis emitidos por um governo cada vez mais sedento de recursos para cobrir suas necessidades de caixa, pois há tempos gasta mais do que arrecada e já acumulou dívida superior a 1,5 vezes seu produto interno bruto. A Grécia já recebeu ajuda extra dos países vizinhos e do Fundo Monetário Internacional. Os papéis emitidos pelo governo de Atenas valem quase nada no mercado, porque investidores se recolhem diante do risco, avaliado por uma das multinacionais especializadas nesta tarefa, no baixo nível de CCC. A sólida Alemanha é AAA. O Brasil está na faixa B. O baixo grau dos títulos gregos proíbe algumas instituições de comprá-los, mesmo a juros altos. É bem verdade que países soberanos não chegam propriamente a falir, como empresas privadas, que fecham as portas e desaparecem. Mas isso é apenas sutileza de linguagem, porque entram em moratória, param de pagar as dívidas, entram em default, que é a mesma coisa com nome mais sofisticado. Na pior das hipóteses, como ocorreu na Argentina em 2001, o governo devedor diz: não pago e acabou-se. Ou então usa mais sutileza:
só pago uma percentagem bem pequena do que devo. Aceite ou vá passear. A Argentina pagou como preço da ousadia um bloqueio ao crédito internacional. Em compensação, concentrou-se na recuperação interna, ajudada em anos recentes pela alta dos preços das commodities que o país exporta. Deu certo. O dilema no momento em relação à Grécia é que o país está à beira de pedir água, mas forças poderosas lutam para não renegociar a dívida e assim continuar levando a ficção contábil de que o débito está sendo servido. Como um ciclista que segue pedalando porque, se parar, pode cair. À frente da resistência a uma renegociação de prazos ou descontos está o Banco Central Europeu, criado após a adoção da moeda única na região, o euro, que substituiu o velho dracma grego. Este banco, com sede em Frankfurt, tem em caixa bilhões de euros em títulos da dívida, comprados do governo grego. A instituição não divulga o valor exato desse mico, mas economistas e corretores europeus estimam o total em torno de 100 bilhões de euros. Além disso, o Banco Central Europeu forneceu garantias a outros bancos centrais para que também comprassem títulos gregos que o mercado privado relutava em adquirir. Aí começa o emaranhado financeiro, que envolve ainda bancos privados com títulos gregos em carteira, além de empréstimos a empresas e bancos gregos, bem como governos que emprestaram a Atenas. Ninguém quer perder e todos preferem continuar pedalando. Se falir a Grécia, o tombo é geral. Com o default assumido, o contágio chega logo aos companheiros de infortúnio financeiro na área do euro, Portugal e Irlanda, que atravessam dificuldades semelhantes. Os portugueses devem 160 bilhões, a Irlanda 150 bilhões de euros. São países pequenos, mas juntando-se aos 350 bilhões da Grécia, o efeito cumulativo, sobretudo o emaranhado de investimentos além fronteira, é significativo. Mais ameaçador ainda, se o contágio chegar à Espanha, que tem uma economia de mais peso e 600 bilhões em dívida. No horizonte, a Itália assusta ainda mais, com quase 2 trilhões de euros em dívida. Não há um certo aroma de Brasil nessa crise financeira da Grécia do momento? Alguns paralelos com o que nós passamos aqui nos anos 80 em diante. Você percebe um certo aroma de Brasil na crise da Grécia? Alguns paralelos com o que nós passamos aqui nos anos 80 em diante? Eu senti na carne e compartilho do sofrimento das autoridades gregas. É um processo de ajuste compulsório, é traumático, é duro, é difícil. Existem sim paralelos, né? Na verdade, os ingredientes da crise grega não são muito diferentes dos ingredientes da crise da América Latina. Não foi só apenas do México e depois Brasil, mas praticamente quase todos os países entraram num processo realmente de moratória compulsória. Na verdade, os ingredientes são conhecidos. Uma tentativa de crescer baseado no endividamento excessivo, que mais cedo ou mais tarde tem que ter o seu término. Segundo lugar, um choque externo. No caso da América Latina, foi o segundo choque do petróleo. Um aumento brutal no preço do petróleo, seguido do choque dos juros, né, quando o Fed americano resolveu elevar as taxas de juros para combater a inflação. No caso da Grécia, você tem a mesma tendência de um crescimento com endividamento do setor público, que também é insustentável, e o que detonou a crise foi, sem dúvida, a recessão de 2008, 2009. E o Brasil acabou resolvendo a nossa crise da dívida como? No nosso caso, no caso brasileiro, nós resolvemos interromper os pagamentos, sentar com os bancos comerciais já no final de 82 e
tentar encontrar, e procuramos encontrar uma forma de manter um fluxo mínimo de capitais para o país. Foi necessário a participação do FMI, assim como o FMI está presente nesse esforço de salvar a Grécia, e também do Tesouro Americano, no caso da Europa, sendo substituído pelo apoio dos países da zona do euro. Na verdade, numa situação como essa, o ajuste recessivo é inevitável. Ele vai acontecer de qualquer maneira. O grande desafio é tentar minimizar esse impacto recessivo. No caso brasileiro, isso foi conseguido, em grande parte porque a economia mundial, a partir de 84, 85, voltou a crescer. Então, e nós tínhamos uma vantagem em relação à Grécia, nós tínhamos a flexibilidade no câmbio. Nós pudemos usar... Era uma moeda só brasileira. Era uma moeda só brasileira. Então nós, na hora... não pode fazer nada. Né? A Grécia está realmente numa situação muito complicada, porque o ajuste é todo interno. A Grécia não tem outra alternativa a não ser uma saída ordenada dessa situação, que significa reestruturar essa dívida, mas de forma coordenada pelas autoridades monetárias, pelo Banco Central Europeu, com o apoio da União Europeia, mas algum tipo de acordo de redução de dívida terá que ser implementado. Não seria mais razoável se os gregos se sentassem com os credores privados e governo e dissessem, olha, não dá para pagar, eu devo, reconheço, mas vamos renegociar isso aí, esticar prazos e reduzir o valor? Não é mais razoável fazer isso? Pois é interessante, e aí há um conflito entre a visão, provavelmente da União Europeia, porque o desgaste político não é só interno na Grécia, que tem que conviver com essas medidas de austeridade, que de fato implicam em recessão e em custo social muito elevado, mas inevitável, mas também dos países que estão financiando esse ajuste. E aí nós estamos falando principalmente da Alemanha e da França. O BCE tem a preocupação de que uma moratória grega, sendo a Grécia um país, do ponto de vista de tamanho econômico, relativamente pequeno, com um PIB menor do que a Argentina, mas fazendo parte de um bloco de primeiro mundo e com o status de uma moeda única que chegou, num certo momento, a imaginar-se que poderia substituir o dólar como moeda de transações internacionais, a preocupação é o impacto dessa suspensão de pagamentos, ou desse corte da dívida, como eles chamam, haircut, o corte de cabelo, no balanço dos bancos europeus. Alguns bancos europeus, principalmente bancos franceses, têm uma exposição elevada em títulos públicos da Grécia e eles sofreriam perdas expressivas, e a preocupação é que se repita o mesmo risco de crise sistêmica que levou a quebra do Lehman Brothers, né, a se transformar numa grande crise de liquidez no sistema financeiro internacional. Essa atitude dos credores de não quererem se sentar e aceitar um aumento de prazo ou uma redução no valor da dívida a pagar não representa uma certa distorção do conceito básico do capitalismo, que é o risco? Ganhou dinheiro emprestando para a Grécia, porque a Grécia tinha que pagar juros muito altos, porque senão ninguém comprava os seus títulos. Então ganharam e guardaram esse lucro. Mas na hora que tem que falar de perda, eles querem que outros entrem no circuito. O capitalismo é muito particular, sem risco, né? Eu acho que é um ponto muito bem colocado. Algum ajuste de contas vai ter que ser feito. O sistema financeiro não vai sair ileso dessa crise, como não saiu ileso da crise da América Latina. As perdas foram absorvidas. Provavelmente o que está na cabeça do Banco Central Europeu é ter um pouco mais de tempo para imaginar e avaliar melhor qual o impacto dessas perdas. Quer dizer, perdas que possam ser internalizadas e não se transformem numa onda de pânico ou não gerem um novo risco sistêmico para todo o sistema financeiro internacional, ou seja, os bancos, e que possam empurrar a economia mundial para uma nova recessão, esse tem que ser evitado. Agora, a perda do investidor que se beneficiou de juros elevados na aplicação desses títulos, que tinham de fato uma remuneração muito acima da remuneração dos países sólidos. Por causa do risco mais alto. O caso do risco mais alto. Correu o risco. Essa relação risco
benefício tem que ser preservada, porque senão você destrói a base do capitalismo moderno. O que realmente está em jogo nessa negociação? Quais são os fatores geopolíticos que transformaram a dívida pública em uma tragédia grega? Os povos têm o poder e nunca se rendem. As faixas em frente ao Pártenon remetem à crise atual para a Grécia Antiga. Foi em torno da Acrópole, a colina onde está o Pártenon, que os gregos criaram as bases da civilização ocidental 2.500 anos atrás. Embora a economia grega hoje não tenha grande peso, o país foi tratado com deferência quando pediu entrada na União Europeia. Os líderes do continente olharam mais para o lado geopolítico. A Grécia está em uma posição estratégica, divide com a Turquia o Mar Egeu, que separa a Europa da Ásia. É o último país cristão antes do mundo islâmico. Os europeus fizeram um exercício grande e intenso para trazer a Grécia para o processo de integração. O processo começa formalmente, a União Europeia ou as comunidades iniciam seu processo de integração em 58, com o Tratado de Roma, e a Grécia vai ser o 10º país a se integrar à União Europeia. Ao contrário do que muita gente imagina, ela entrou em 81, ela entrou bem cedo até. Esse também era o momento da Guerra Fria e havia o medo ali na Europa de que a Grécia fosse para o campo soviético. Era a época da Guerra Fria, o auge da Guerra Fria. Os gregos estavam reorganizando o país, o Partido Socialista e o Partido Comunista fortes. Então interessava a União Europeia, ou o processo de integração europeu, ter a Grécia perto. A União Europeia surgiu como um mercado comum. As primeiras iniciativas foram rigorosamente econômicas, mas a motivação primária foi política. A solução da crise será também mais política do que econômica? A discussão é totalmente política. Quer dizer, a crise é econômica, mas a decisão é política e de grande dificuldade. Você vê, se você pensar como contribuinte alemão ou francês, não há muita razão para se bancar tecnicamente o default grego. Se você pensa historicamente como um processo de integração que trouxe o desenvolvimento e a paz nesse continente, não há outra razão, outra medida a se tomar que não seja cobrir a crise grega e as outras crises que vierem a acontecer, como já está anunciado aí na Irlanda, em Portugal e quem sabe em outros países. E o que pode acontecer dentro da Grécia? Porque essas medidas de austeridade são fortes e vão mexer com a vida do povo grego. A Grécia vai empobrecer, certamente. Essas decisões de austeridade econômica implicam em aumento de imposto, em redução do ambiente e do Estado social, implicam em demissões de cargos públicos. Isso implica também em redução do comércio. Então, um país que depende, que tem em torno de 12 milhões de habitantes, 2% do PIB europeu, e que depende de duas indústrias praticamente, que é a indústria do turismo e a indústria naval, fica muito vulnerável. É um país que provavelmente vai perder uma boa parte da sua capacidade do resto de autonomia que ainda tinha.